Senhor. Deus é bom o tempo todo, né? Deus, se tem algo que eu falo para Deus é que eu não quero tomar nenhuma atitude na minha vida, e que seja assim na nossa vida, né? Acho que nós não podemos tomar atitudes na nossa vida que não sejam atitudes direcionadas por Deus, confirmadas por Deus. Se há um temor no meu coração, esse temor é de não andar segundo aquilo que Deus tem para minha vida, sabe? E às vezes a gente de fato acaba retardando algumas coisas que o Senhor vai nos chamando, que o Senhor vai colocando diante de nós, por medo, sim, por medo de não fazer aquilo que o Senhor quer, de não corresponder talvez ao chamado, mesmo sabendo que Ele é Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele confirma o que Ele tem que confirmar, né, irmã Luciana? De algumas outras vezes também, o Senhor já tem falado comigo, né, pastor, situações aí. Mas eu tenho orado ao Senhor, tá? Eu tenho orado ao Senhor. Eu sei que tudo tem tempo dele. Eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É verdade, meu Pai. Abra comigo a palavra do Senhor. Carta aos Gálatas, capítulo 5. Sei que você ainda está de pé, você já vai poder sentar. Deixa eu fazer a leitura da palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 5. Apenas o versículo 13 e o versículo 14. Mas se você puder, deixe sua Bíblia aberta, tá bom? Nós faremos leitura à medida que formos refletindo a respeito da palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Mas leia comigo somente o versículo 13 e o 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus, muito obrigado. Aleluia, meu Pai. Obrigado por essa manhã, por esse momento, e obrigado pela tua palavra, Senhor, lida nesse momento. Senhor, nós abrimos nosso coração para que o teu Espírito Santo, com toda a liberdade, Senhor, possa ministrar em nós, possa falar conosco, nos alimentar mais uma vez. Assim eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus possa falar ao seu coração, ou o seu também que está em casa, né? E aí, quero já mandar um abraço para o nosso pastor Frederico, que não pôde estar aqui presente, mas acredito sim que ele está online lá conosco. Deus abençoe sua vida, restaure sua saúde por completo, pastor Frederico. Nosso irmão Aderbal também precisou sair por conta do trabalho, né? Mais tarde vai estar conectado conosco, vai estar ouvindo lá a mensagem, né? Então que Deus possa falar contigo também, né, meu irmão Aderbal, quando você estiver ouvindo aí essa mensagem, Deus possa mostrar o seu coração. E todos aqueles que estão conectados, que estão aqui conosco nessa manhã. Bom, já são 11h30, eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, tá? Mas último domingo do mês de abril, não, mês passado, mês de abril, último domingo fui eu que fiz pregar, né? Fiz todo aquele resumo e tal. Então hoje aconteceu novamente de ser eu, graças a Deus. E eu preciso, como estamos trabalhando com o tema ser livre, né? Eu preciso trazer um pouco à memória, refrescar aquilo que o Senhor já falou. Eu entendo que seja meio que obrigatório, mas não vou pontuar, sabe, entrar em detalhes. Porque todos nós aqui já participamos do GCL, já relembramos a palavra do Senhor, né? Foi um mês falando sobre ser livre, né? E que maravilhoso foi poder, em cada quarta-feira, digo pelo Getsemane, né? Ou sexta-feira, pelo Primeira Essência, poder compartilhar a palavra do Senhor pregada aqui, ministrada cada domingo
cada palavra maravilhosa que tem nos enriquecido, né? Alimentado a nossa fé. Graças a Deus por isso. Bom, o primeiro domingo foi pregado pelo nosso pastor Ed. Mensagem em Tiago, capítulo 1, cujo tema era: a verdadeira liberdade está centrada na palavra de Deus. Aquele que é livre, ele nasce da palavra, ele acolhe a palavra e ele pratica a palavra. Segundo domingo foi ministrado pela nossa diaconisa Cristiane Lussac, Gênesis capítulo 25, abordando ali o tema central, família. E o tema que ela ministrou foi: minha família livre do mal, com o caráter de Jesus Cristo. Sua família tem o caráter de Jesus Cristo? Ela abordou vários temas aqui, dentre eles vou falar só um dos 5. O perdão é libertador. O perdão é libertador. Terceiro domingo foi pregado por nossa professora Luciana, Jó, capítulo 1, foi capítulo 3 também, e alguns outros versículos, cujo tema era ser livre como Jó. Essa é mais fácil de lembrar, né? Foi domingo passado. Ser livre como Jó. Você é livre como Jó? Amém. Ela abordou 2 perguntas importantíssimas. Como conciliar o sofrimento humano com a providência divina? Depois ela pontuou, dizendo que Deus ele experimenta o nosso caráter para revelar o nosso pecado. Deus experimenta o seu caráter para revelar um pecado que às vezes está oculto, que às vezes a gente não se dá conta, mas ele experimenta o nosso caráter. Foi falado também que o sofrimento muitas vezes ele é pedagógico na nossa vida. O que significa ser pedagógico? Ele vem para nos ensinar, vem para nos aperfeiçoar. E quando nós conhecemos a nossa limitação, nós descobrimos a grandeza de Deus. E que bom que nós somos limitados, porque o nosso Deus, ao qual nós servimos, ele é um Deus ilimitado. E hoje, o 4º domingo e o último do mês, abordando aí no tema ser livre, falando sobre liberdade, eu quero pensar contigo. Use, mas não abuse. Use da liberdade que o Senhor te deu em Cristo Jesus, mas não abuse da liberdade que Ele te deu. Quando nós pensamos em liberdade, digo particularmente quando penso em liberdade a respeito da palavra do Senhor, eu lembro do livro ou da carta aos Gálatas, né? Porque a carta aos Gálatas, ela descreve pelo apóstolo Paulo, ela traz como se fosse o conceito dentro dos 6 capítulos, muito voltados para a liberdade, do que é ser livre, do que é ser livre em Cristo Jesus. É importante a gente pensar e contextualizar sobre o que estava acontecendo naquele momento, porque as igrejas da Galácia, elas foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele fundou algumas igrejas na Galácia. Sendo que agora, cerca de 49 depois de Cristo, Paulo está vendo uma necessidade de escrever uma carta para essas igrejas que lá atrás ele fundou, para poder combater algumas heresias e algumas coisas que estavam influenciando, contaminando, e pior do que isso, roubando o sacrifício de Cristo, anulando o sacrifício de Cristo. Então Paulo ele escreve para refutar algumas práticas que anulam esse sacrifício. É verdade que a igreja primitiva, na sua essência, na sua origem, tinha os primeiros convertidos, eram ali convertidos judeus. Sabe, judeus que se converteram ao cristianismo. Isso começou a ser um problema nas igrejas da Galácia. Porque os judeus estavam entendendo que a salvação era exclusiva somente deles. Porque era um povo que obedecia a lei, era um povo que praticava a lei, ou pelo menos tentava praticar a lei. Mas quando eles se depararam com alguns gentios, e quem eram os gentios?
é todo aquele que não era judeu ou que não era convertido ao judaísmo. E essas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo e se juntando a esse grupo da igreja. E começa a vir agora os problemas. Problemas de relacionamento. É ou não é uma carta contemporânea? É ou não é uma carta atual? Talvez você não consiga entender porque somos um número ainda tão fácil de lidar, né? Tão tranquilo ainda de lidar, mesmo cada um com a sua individualidade. Mas imagina a realidade de mananciais. 1019 membros, foi falado ontem, hoje. 1011 membros. 1011 membros. Obrigado, nem percebi que estava desligado. 1011 membros. Imagina a dificuldade de lidar. Será que tem problema de relacionamento? Certamente. Então, Carta aos Gálatas é uma igreja, é uma carta muito atual para os dias de hoje. Acontecia o seguinte: os judaizantes, que eram esses judeus, estavam impondo a esses novos convertidos que eles obedecessem à lei a fim de serem salvos. Porque eles estavam dizendo o seguinte: olha, vocês precisam se converter não somente a Cristo, mas vocês precisam se converter ao judaísmo, cumprindo toda a lei mosaica, cumprindo todas as práticas, todas as tradições judaicas, porque só assim então vocês serão salvos. Isso é um grande problema quando a gente tenta incluir algumas coisas a ponto de dizer que isso ou aquilo será suficiente para trazer a salvação, porque automaticamente quando incluímos ou inserimos alguma coisa, como esses judaizantes estavam fazendo, nós estamos anulando o sacrifício de Cristo, ao qual Paulo diz que somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Filho Jesus Cristo. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então entenda, nada pode substituir o sacrifício de Cristo naquela cruz. Nada pode ser colocado ou pode ser acrescentado à palavra do Senhor. Isso fica muito claro. Paulo, no capítulo 1, quando ele começa a falar, quando ele começa a escrever, ele vai lá no versículo 6 falando para os irmãos: olha, eu estou surpreso da forma como tão rápido vocês esqueceram do evangelho que foi pregado para vocês. Isso Paulo está falando de alguns anos que se passaram, irmãos. Mas talvez se eu não fizesse aqui um resumo de tudo aquilo que foi pregado desde o primeiro domingo, será que a gente teria lembrado de tudo que foi pregado? Agora Paulo está surpreso porque depois de alguns anos eles tinham esquecido do evangelho original, genuíno, transformador que havia sido pregado para eles. Paulo então fica surpreso e começa a escrever a carta aos Gálatas. Eu quero pensar contigo, não quero entrar muito na introdução para nós corrermos um pouco do tempo. Quero pular alguns conceitos aqui, que eu acho que não vai interferir para a nossa compreensão de hoje. Mas eu já quero pensar contigo lá no versículo 1 do capítulo 5. Porque quando Paulo escreve a carta, ele escreve na tentativa de refutar e trazer de novo a igreja de Cristo a um novo entendimento do que é o Evangelho. De que liberdade é essa? Como praticar essa liberdade? Será que estamos praticando essa liberdade ou estamos abusando dessa liberdade? E logo no versículo 1, no versículo 2, Paulo já nos ensina que ser livre, somos livres para servir. Você consegue entender isso? Que Cristo te libertou, que Cristo te salvou, que Cristo te tornou livre para você servir.
No versículo 1 ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, continuem firmes, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouça bem o que eu, Paulo, tenho a dizer: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Cristo nos libertou, mas não para fazermos ou vivermos como nós quisermos, e sim para vivermos como Ele quer. Os judeus estavam impondo práticas como a incircuncisão aos gentios como novos requisitos para que eles pudessem alcançar a salvação, anulando assim o sacrifício de Jesus. Mas Paulo diz: fiquem firmes, resistam, lembre-se do Evangelho de Cristo, a palavra é legítima, e firmem-se nela. Você está firme na liberdade que Cristo te libertou? Ou você já tem cedido à libertinagem desse mundo? Se você parar para pensar quem era você antes de Cristo e quem é você hoje. Quem era você antes de Cristo? Você consegue se lembrar? Quem era você antes de Cristo? Mas eu vou te lembrar quem era você antes de Cristo. A palavra de Deus diz que antes de Cristo nós éramos inimigos de Deus. Estávamos afastados da sua glória. Estávamos separados pelo pecado. Isaías capítulo 59 diz que entre nós e Deus havia o pecado, uma grande muralha, havia um abismo chamado pecado, ao qual nós não conseguíamos nos achegar a Ele. Afastados de Deus por causa do nosso pecado. A Bíblia também diz que antes de Cristo nós éramos alguém totalmente endividados. Tínhamos uma dívida que humanamente nós não poderíamos pagar. Se eu falar para o seu Severo hoje, né, irmã Nancy, olha, seu Severo, o senhor tem uma dívida hoje de 1 milhão, ele vai falar: tranquilo, Deus, isso eu consigo pagar. Mas se eu falar para ele: seu Severo, o senhor tem uma dívida hoje de 10 milhões, talvez ele fale para mim: olha, eu preciso te dizer que essa dívida, para mim, humanamente, é impagável. A sua dívida com Deus antes de Cristo era uma dívida humanamente impagável. Você não poderia pagar. A Bíblia diz também que antes de Cristo nós éramos escravos, irmãos. Escravos do pecado. A liberdade que o mundo ensina é uma liberdade que leva a escravidão ao pecado. Ensina que somos livres para vivermos da forma que nós quisermos. Essa é a liberdade de Deus. Uma liberdade que nos ensina a fazermos o que nós quisermos, que bem entendermos. Você pode ser quem você é. Você pode escolher qual é o seu gênero, qual é a sua ideologia. Você pode viver uma vida, um relacionamento sexual de forma totalmente liberado. Você é livre, esse é o ensinamento do mundo. Você não precisa casar. Casar para quê? Você não precisa ter compromisso. Ter compromisso para quê? Ensinamentos mundanos que nos levam à escravidão. A Bíblia também diz que antes de Cristo nós éramos vivos humanamente, mas mortos espiritualmente. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Antes de Cristo, espiritualmente, você podia ter até o fôlego, mas você estava morto. Mas eu preciso dizer também, ou te lembrar, porque eu sei que você sabe, quem é você hoje depois de Cristo. E a palavra do Senhor, ela diz que em Cristo Jesus, Ele nos transformou de miseráveis pecadores em santos e santas, homens e mulheres de Deus. Nos perdoando, nos
purificando e lançando no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Preciso te lembrar também que Jesus, seu Severo, Jesus perdoou os nossos delitos. E Ele cancelou, removeu o escrito de dívida contra nós. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Não há mais dívida. A dívida que você tinha que pagar, que você não podia pagar, Cristo pagou naquela cruz. Ele quitou a nossa dívida. E Ele fez isso de graça e fez isso pela graça. Mas o que nós recebemos de graça, Ele pagou um preço. Você recebeu de graça, porque Cristo pagou um preço que você não podia pagar. Preço de sangue. Nos libertou das algemas do pecado, e nele, somente nele, hoje, nós recebemos vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos tornou livres para servir. Não sei se vocês já ouviram do escravo de orelha furada. Quantos já ouviram aqui sobre o escravo de orelha furada? Poucos, né? Escravo de orelha furada. Mas está na Bíblia, tá, irmãos? Êxodo capítulo 21. Depois você pode ler. Êxodo 21, do versículo 1 ao versículo 6. Dizia o seguinte: se um hebreu comprava um outro hebreu, uma pessoa, naquele período havia escravidão, essa pessoa deveria ser escrava durante 6 anos. Mas no 7º ano ela deveria ser livre. Mas tem algo fantástico nisso. Porque esse escravo, depois de ser livre, ele poderia com sua livre e espontânea vontade, ele poderia, por amor ao seu servo, ele poderia, talvez por gratidão, entender que o seu servo cuidava dele, voltar e dizer: olha, eu quero continuar sendo escravo, porque eu entendo que o Senhor é bom para mim. E esse servo, esse escravo, então ele voltava e se submetia novamente à escravidão, mas agora ele se submetia por amor. E como identificava que essa pessoa agora era um escravo? Através da orelha furada. Aquele senhor daquele escravo ia lá e furava a orelha. Aonde esse escravo passava, as pessoas diziam: ele é livre, mas por amor se tornou ou decidiu ser escravo. Olha que paralelo maravilhoso que a palavra do Senhor diz. Porque hoje eu e você precisamos ser escravos de orelha furada. Brinquei com o João. João, vou falar de você hoje. O João está ali com o brinquinho dele. Talvez você esteja pensando: não, então eu vou sair daqui e já vou furar a minha orelha, né, Pedro? Vou furar a minha orelha. Não. Não é para você furar a sua orelha. Ser um escravo de orelha furada significa você se entregar ao seu Senhor e falar: Senhor, você ou o Senhor me libertou da escravidão do pecado, mas eu entendo que me libertou não para eu viver como eu quero, então eu quero me submeter novamente como servo, como escravo do Senhor. O Senhor hoje busca homens e mulheres de orelha furada, espiritualmente de orelha furada. Seja livre para servir. Seja livre para servir ao Senhor, para se comprometer com Ele. Seja livre para servir uns aos outros, porque servindo uns aos outros, nós servimos ao nosso Deus. Deus deseja colocar essa marca sobre cada um de nós. O nosso desafio é ser um servo de orelha furada e servir a Deus e aos irmãos. No versículo 3, versículo 4, aprendemos também que quem te libertou te justificou. O Jesus que te libertou foi o mesmo Jesus que te justificou. Versículo 3 e 4 diz: de novo declara a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se
de Cristo, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Paulo diz que aquele que busca justificação pela lei está afastado de Cristo, porque nada que o homem faça poderá justificá-lo perante Deus para a sua salvação. Nada que eu ou que você faça poderá nos justificar diante de Deus. O máximo que nós vamos conseguir fazer é arrumar desculpas esfarrapadas para tentar nos explicar por que nós erramos, por que nós pecamos, por que nós cometemos determinados delitos. Mas nada pode nos justificar humanamente. Somente Cristo pode nos justificar. E aquele que nos libertou é o mesmo que nos justificou. Eu quero que você imagine comigo nessa manhã um tribunal. Alguns já ouviram isso. Um tribunal onde Deus é o juiz, você é o réu. O acusador também está nesse tribunal. E Jesus Cristo, o seu advogado fiel, também está lá. A oportunidade está com o seu acusador. Ele se levanta e começa a falar: olha, mas a igreja de Cascadura, a igreja central de Cascadura, cometeu muitos delitos. A igreja central de Cascadura fez isso, fez aquilo, cometeu isso, cometeu aquilo, começa a vomitar todos os nossos atos, todos os nossos pecados. E a gente ali como réu, só ouvindo e sabendo que infelizmente tudo isso era uma verdade. O juiz também estava ali e ouvindo o acusador, já com seu martelinho estava prestes a bater o seu martelo e dar a sentença final: morte para o culpado. Mas o advogado fiel não estava presente. E o advogado de defesa, então, ele pede a palavra e diz, como minha primeira e última declaração antes do veredito final: eu declaro que tudo que foi dito pelo acusador em relação ao réu é verdade. Ó, você está no tribunal achando que o seu advogado vai te defender e ele levanta falando: é verdade, você é um pecador. Ele me confessou tudo e ele é culpado de todos os pecados. Ele merece ser condenado. Não existe nenhuma justificativa pelos atos dele. O advogado fiel diz: por isso, antes que ele seja condenado, eu preciso lembrar ao júri, ao excelentíssimo juiz, que eu vim ao mundo para morrer por esse réu. E assim fiz, levando sobre mim todos os pecados que ele cometeu. E tendo dito isso, declaro que assumo voluntariamente o lugar do réu. E assim serei condenado no lugar dele. E que ele seja perdoado de todas as suas acusações. Em Cristo Jesus, nós fomos justificados. Nada que poderíamos fazer poderia nos justificar, mas ele nos justificou. Não merecíamos, mas Cristo nos justificou, e pela graça do Pai, pela fé, mediante o Filho, nós fomos alcançados pela salvação. O Jesus que nos libertou foi o mesmo Jesus que te justificou. Mas no versículo 7, no versículo 9, ele também nos ensina que não podemos parar de correr. Que não podemos ficar pelo caminho. Que não podemos desistir. Ele diz: olha, vocês corriam bem. Quem foi que os impediu de caminhar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo usa um atleta
corredor como exemplo para nos dizer que eu e você, e que você que está nos ouvindo hoje, não pode parar. Quem foi que te impediu de correr? Quem foi que te fez parar? Ou o que foi que te impediu? O que foi que te fez retroceder e voltar atrás ao velho homem? A viver novamente tudo aquilo que você vivia antes? Paulo está perguntando aos irmãos da igreja: o que foi que impediu vocês de caminharem durante todo esse tempo? O que foi que fez com que vocês esquecessem de tudo aquilo que vocês aprenderam acerca da palavra do Senhor? O que tem tentado ou tem te impedido de correr hoje? O que tem tentado ou tem te impedido de ficar firme na presença do Senhor hoje? Quem são os judaizantes que têm te influenciado a parar, a desistir, a não caminhar mais, a não correr? E ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado com quem você se relaciona. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado com as amizades que às vezes de forma sutil vem jogar só um pouquinho de fermento, porque lá na frente ele vai querer te fazer parar. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A gente precisa entender que Satanás não parou o seu plano. Lá no jardim do Éden, quando ele começou com Adão e Eva, com toda a sutileza, com toda a delicadeza, fazendo ter uma nova percepção, colocando dúvida no seu coração, ele não pode contra Deus, isso é um fato. Mas ele vai continuar tentando contra a sua igreja, contra a igreja do Senhor. Sabemos que nada pode parar a igreja do Senhor, isso é uma verdade. Mas a igreja do Senhor precisa estar atenta e vigilante. Porque devagarinho ele vai tentar colocar o seu fermento. E a gente sabe que um bolo sem fermento, ele não fica um bolo muito bom, né? Né, irmã Nancy? Lincoln, Luana que sai, Luana que sai. Só quem estava no GCL também, não vou contar, não. Só quem estava no GCL sabe. Um bolo sem fermento equilibrado dá para comer, com um cafezinho, esquentando no micro-ondas, dá para passar, irmão. Mas um bolo com fermento em excesso, irmão, também não dá certo. Paulo diz: pouco de fermento leveda toda a massa. Fique atento, já muitas vezes ele vem de forma sutil. Quantos desenhos hoje nós temos liberados da Netflix e colocamos filhos, colocamos filhas para poder assistir de forma totalmente liberada, e toda a ideologia ali envolvendo, trazendo romantismo, trazendo aquela convicção de algo natural do que não é natural pela palavra de Deus. Quantos filmes nós assistimos e alguns até choram, né? Nossa, que emocionante. Cuidado, irmãos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O diabo, ele ameniza o pecado. Ele não pode contra Deus, mas ele tenta contra a sua igreja. Ele continua seduzindo pessoas ao pecado, trazendo esfriamento espiritual, morte, separação de Deus. Eu torno a perguntar: por que parou de correr? Hoje é hora de voltar. Versículo 13, já caminhando para nós concluirmos.
eu quero te dizer, use, mas não abuse da liberdade que Cristo te deu. Use da liberdade que Cristo te deu, mas não abuse da liberdade que Cristo te deu. Paulo escreve: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Abusamos da liberdade quando a usamos fora da palavra de Deus, e assim nós a chamamos de libertinagem. O que é abuso? Abuso é um uso incorreto, ilegítimo. Abuso é um uso excessivo. Portanto, o uso incorreto de qualquer coisa poderá ocasionar consequências graves. O apóstolo Paulo diz: vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. No versículo 29, do versículo 19 ao versículo 21, ele fala qual é a vontade da carne. Ele diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo que for semelhante a isso. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Use da liberdade que Cristo te libertou para servir a Deus, servir ao próximo e expressar o fruto do Espírito através das suas práticas. E ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Portanto, irmãos, use, mas não abuse da liberdade que Cristo te deu. Use da liberdade que o Senhor te deu para poder servir ao Senhor. Se comprometa com Cristo. Se volte para aquele que te libertou. Entenda que o preço que Ele pagou para te resgatar do pecado, Ele estava te comprando para Ele. Para você servir a Ele. Para você servir a Ele também servindo a comunidade, uns aos outros, servindo os seus semelhantes. Mas não pare na caminhada. Não desista. Não permita que o seu adversário interrompa a sua corrida. Lembre-se, a sua corrida não é uma corrida de 100 metros. Você está numa corrida de uma maratona. É demorado, mas você precisa chegar. Você não pode parar. Permaneça firme naquele que te libertou. Lembre-se que Ele te justificou. E porque Ele te justificou, hoje você tem acesso liberado para entrar no reino dele. O véu do templo se rasgou. Hoje você é um sumo sacerdote. Você pode entrar à presença do Senhor. Você pode apresentar o seu culto a Ele. Você pode apresentar a sua adoração a Ele. Você pode apresentar e deve apresentar pessoas a Ele. Foi para isso que Ele nos libertou. Eu quero orar nessa manhã com vocês, já finalizando. Se você puder ficar de pé para nós finalizarmos. De fato, a gente, apesar de nós sermos poucos, a gente não consegue ter um bom relacionamento, uma intimidade com todos.
Então eu acabo que não sei de fato como é que está a sua vida, como é que está a sua caminhada, como está a sua corrida com Cristo. Mas eu preciso te dizer nessa manhã que se algo tem te impedido de correr, se há algo na sua vida que tem te impedido de caminhar com Ele, se há algo na sua vida que tem feito você voltar ao que você era antes de Cristo, hoje o Senhor está nos dando a liberdade, a oportunidade de nos achegarmos a Ele novamente, de voltarmos a Ele e continuarmos essa maratona, continuarmos essa corrida. Pai, muito obrigado, Senhor. Graças eu te dou, ó Deus, nessa manhã, pela Tua palavra ministrada ao meu coração, Senhor, ministrada à Tua igreja, Senhor. Eu entendo, Senhor, que o Senhor me libertou, que o Senhor nos libertou, Deus. E nós queremos usar essa liberdade não para dar lugar ao pecado, não para voltar à vida antiga, não para vivermos como nós quisermos, Senhor. Mas queremos usar essa liberdade, esse livre-arbítrio, para nos submetermos ao Senhor, para nos submetermos à Tua vontade, nos submetermos à Tua palavra, Senhor. E se nessa manhã houver alguém que parou de correr, Senhor, se houver alguém, Senhor, que tem desistido, Senhor, tem sido contaminado pelos judaizantes dos dias atuais, tem sido contaminado por ideologias ou pensamentos mundanos de hoje, Senhor, que o Senhor possa trazer de volta, que o Senhor possa nos trazer de volta, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa entender, ó Deus, que não podemos ser contaminados, Pai. Que não podemos viver uma vida, Senhor, de libertinagem, mas sim uma vida de liberdade no Senhor, Pai. Por isso, nessa manhã, nós nos rendemos mais uma vez. Por isso, mais uma vez, nessa manhã, Senhor, nós nos submetemos à Tua palavra, Senhor, e nos apresentamos diante do Senhor como escravos de orelha furada, Senhor. De forma voluntária, Senhor, para Te servir. De forma voluntária para anunciar que Cristo é o Senhor. E somente Cristo pode salvar o homem e restabelecer novamente o relacionamento hoje. Nesta manhã nos entregamos ao Senhor. Receba-nos, Senhor, como escravos de orelha furada, Senhor, para usarmos da liberdade que o Senhor nos deu, sem abusarmos dessa liberdade para darmos vazão ao pecado. Entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Já estamos finalizando, mas temos ainda alguns anúncios a se fazerem. Tá bom, irmãos? Cristo aí? Não, tá com as crianças. Então a Ellen vai estar com a oportunidade nesse momento